Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 22 de novembro, terça-feira, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Santa Cecília é modelo de mulher cristã e de vigilância nas coisas de Deus. Defendeu a dignidade da mulher, resistindo aos intentos dos malvados e sem Deus. Consagrada ao Senhor, levou à conversão seu esposo e seu irmão, que também foram martirizados. Os que têm fé verdadeira não se amedrontam nem se acovardam diante do sofrimento e perseguições. Assim foi com Santa Cecília. É considerada a padroeira dos músicos por ter caminhado para o martírio cantando louvores ao Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 21, 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Aqui, na boca de Jesus, é colocada uma literatura que se chama literatura apocalíptica, ou seja, uma literatura de resistência e de que prevê as coisas que irão acontecer. O grande expoente disso é o livro do Apocalipse, né? Outra coisa interessante, no diálogo com a samaritana, Jesus vai dizer que Deus espera adoradores em espírito e em verdade. Quando ela fala que é em Jerusalém que se deve adorar. Aqui Jesus já antecipa que Jerusalém sucumbirá. Então o que ficará depois? A religião naquele tempo, ela estava ligada ao centro religioso. No caso aqui o templo. Quando se fala de adoradores em espírito e verdade, são aqueles adoradores que não ficarão presos a templos. Então não preciso ir mais na igreja. Não é isso. Mas eu não posso depender dela para ter uma vivência religiosa. Eu posso ter uma vivência religiosa em qualquer lugar. Entretanto, isso não me exime de participar da comunidade. Mas se, por exemplo, acontecesse de ter um terremoto no Brasil e a paróquia de Santa Rosa de Lima fosse destruída, ou caísse um meteoro, ou sei lá, qualquer coisa que pudesse acontecer, de trágico, e a igreja não pudesse ser usada. Então, nós não iremos viver a nossa fé? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Lembremos que a compreensão de igreja é que nós temos dois, vamos dizer, modelos, de igreja, mas dois meios de se viver a igreja, A igreja templo e a igreja que somos nós. Nós somos igreja. Nós somos templo e morada do Altíssimo. Nós somos a igreja que caminha, Cristo é a cabeça e nós somos os membros, portanto, somos a igreja. É isso a interpretação da vivência de viver como adoradores em espírito e em verdade. Não somos totalmente dependentes de um templo como era a religião judaica. A religião judaica teve que se reinventar, passando do templo para as sinagogas. As sinagogas, na época de Jesus, não eram o que são hoje. Sinagogas hoje são como igrejas do judaísmo. Só para fazer não é a mesma coisa, mas só para vocês entenderem. São lugares, tipo templos, onde os judeus se reúnem e fazem a sua liturgia. Como nós fazemos isso nas nossas igrejas. Só que a sinagoga original não era assim. A sinagoga era um lugar de reunião, onde se lia o texto, do sagrado, se comentava e depois se discutia problemas da comunidade. Era como se fosse as ágoras dos gregos, Só para ter um exemplo.
Quando acabou, que o templo foi destruído, a religião judaica teve que se reinventar. É disso que Cristo falava. Então, nós somos igreja, né? Então, somos adoradores em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que, então, eu não tenho que ter contato com a comunidade, não tenho que rezar na igreja. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas se acontecer alguma coisa de amanhã me impedir, eu posso viver a minha fé também ligado a Deus, porque Deus está dentro de mim e eu sou parte da igreja. Então, é desse sentido que se está falando aqui, tá bom? Então, é essa compreensão da importância, duas coisas, de eu viver a minha fé quando eu estiver impedido de estar na comunidade, tá? Eu posso viver a minha fé. Mas isso não pode ser um meio de fuga para não participar da comunidade. Lembremos o exemplo de Tomé, que é sempre o texto do segundo domingo da Páscoa. Tomé não faz uma experiência do ressuscitado no primeiro momento, porque ele não estava com a comunidade. Quando ele se reúne com a comunidade no dia do Senhor, aí Cristo aparece para ele ressuscitado. Então não podemos usar, eu posso rezar em qualquer lugar, eu não preciso ir na igreja. Se você fizer isso, você vai fazer uma experiência de Deus, porque você é a igreja. Mas você não fará uma experiência do ressuscitado, porque a experiência do ressuscitado nós só fazemos quando nós nos reunimos em nome dele no dia do Senhor. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã. Tchau.